Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Glenda Ferreira, faço relacionamento com investidores aqui na Sparta. Hoje eu estou junto com o Ulisses Neme, que é CEO da empresa, e a gente vai finalmente, chegou no momento de falar sobre o Juro 11, né? A gente está fazendo uma série de vídeos sobre os FII Infras, mas hoje a gente vai falar do nosso FII Infra, que é o Juro 11. Bom, para começar, para que todo mundo saiba, esse é um fundo destinado a investidores em geral, tá? Então, todo mundo pode acessar esse tipo de produto. A partir do seu home broker, a cota gira em torno de R$ 100 para você iniciar a sua aplicação. Mas a pergunta é, qual que é o tipo de política de investimentos do Juro 11? Como que ele funciona, o que ele investe principalmente? Tá bom, Glenda. Esse fundo, de fato, ele é um fundo de renda fixa, de crédito privado, a gente já comentou sobre isso aqui na série, e ele, essencialmente, ele tem uma estratégia muito parecida com outro fundo que a gente tem aqui na Sparta, que é um fundo aberto, que é o Sparta Debêntures Incentivadas Inflação. É um fundo que a gente criou em janeiro de 2021, que ele, de fato, tem um comportamento parecido. A diferença principal é que o Juro 11 deve ser o irmão mais arrojado desse fundo que eu comentei. Então ele deve ser um fundo mais eficiente porque, que nem a gente já comentou aqui na série, ele pode tomar mais risco de liquidez, ele não tem resgate e, por se tratar de um fundo que é o que a gente chama tecnicamente de um condomínio fechado, ele também pode ter concentrações um pouco maiores, então a gente consegue pegar nossas melhores ideias e realmente replicar nesse fundo no Juro 11. Muito bom. E o que seria uma meta de retorno, então, para o Juro 11? Olha, a meta de retorno do Juro 11 é de 1,5 a 2,5 acima dos títulos públicos equivalentes. Muito bom. Uma pergunta recorrente, que é um recorde aqui. Como que é a política de distribuição dos rendimentos? O que o investidor pode esperar que ele vai receber ao longo do tempo? Isso é super importante, né? A política de dividendos ela é relativamente simples, pessoal. Então a gente teve a cota inicial de 100, e aí toda vez que a gente vê a cota patrimonial acima de 100, vamos dizer, por exemplo, 103, significa que tem R$3 por cota de rendimentos acumulados. Então a gente pode pegar uma parte desses rendimentos acumulados e distribuir. A gente não é obrigado a distribuir 100% desse rendimento acumulado todos os meses, ou não tem uma regra que nem nos fundos imobiliários, que a cada período lá de 6 meses tem que distribuir no mínimo 95% disso. Então o que a gente vai buscar é uma recorrência nessa distribuição. Então a gente vai sempre distribuir um pouquinho, guarda um pouquinho, né, para a gente ter uma certa recorrência no valor dos rendimentos distribuídos mensalmente. E se tiver um ganho extraordinário, também o investidor acaba aproveitando e recebendo também na forma de dividendo. Perfeito. Então, assim, vamos dar um exemplo também, né? No mês de março, a gente teve uma distribuição de rendimentos de R$2 por cota, que é bastante alto. Então, assim, acho que é o exemplo claro que a gente não vai ficar distribuindo R$2 por cota todo mês, né? A gente não faria sentido, é um retorno muito alto, também, né? Né? Não tem milagre. Né? Mas uma vez que a gente conseguiu acumular um retorno um pouco maior, achou que tinha um rendimento acumulado bastante significativo, era acima de R$4 por cota, a gente falou, bom, acho que tem bastante resultado acumulado, vamos distribuir um pouco mais esse mês para já colocar isso no bolso dos investidores. E aí a gente volta provavelmente nos meses seguintes a ter distribuições menores, a menos que a gente vá acumulando resultados muito altos, né? Mas assim, não é o nosso cenário mais provável. Perfeito. O Juro 11 é um fundo novo e a própria estrutura dos FII Infras na Bolsa, né, é uma estrutura nova. Você acha que vale a pena esperar mais para o investidor investir, acessar esse tipo de papel, ou ele já poderia aproveitar agora? O que é a opinião sua, né, no caso? Olha, Glenda, apesar do termo FII Infra ser relativamente novo, né, a CVM ela criou esse termo em 2019, né, os fundos de debêntures incentivados eles têm mais tempo. Então, a gente tem um fundo de debêntures incentivados aqui que está completando 5 anos de histórico. Ele começou em junho de 2017. Então, assim, a gente já conhece esse tipo de estratégia há muito tempo, a gente já tem bastante experiência com esse tipo de ativo, com as debêntures incentivadas. E o que a gente fez agora em dezembro de 2021 foi que a gente lançou o Juro 11, que é onde a gente juntou toda a eficiência que a gente conseguia para ter uma estratégia mais arrojada e que é compatível com essas cotas que são negociadas em bolsa. Então não é uma novidade para esse não é uma novidade a estratégia, a única novidade é que a gente tem de fato um ambiente regulatório que permitiu que a gente oferecesse para os investidores uma opção de investimento muito mais eficiente, muito mais arrojada. Perfeito.
Tem outra dúvida também que chega bastante, que é sobre a tabela de sensibilidade que fica disponível no site. Vou pedir para subir aqui na tela essa tabela. Explica pra gente como que ela funciona, o que o investidor tem que olhar a partir dela. Perfeito. Para o investidor entender quanto que ele pode esperar de retorno quando ele investe no fundo. Então, se você olhar no relatório mensal, a gente sempre vai ter a carteira do fundo, a gente vai ter quanto que é a taxa média dessa carteira com base na cota patrimonial. Então, assim, a gente todo dia a gente atualiza no nosso site, tem lá quanto que é a cota patrimonial atualizada. E o que a gente faz é divulgar uma tabela que ela mostra, dependendo do preço que está sendo negociado a cota do juro 11 na bolsa, o que seria a taxa média esperada da carteira. Então, assim, se estiver negociando no mercado abaixo da cota patrimonial, isso implica que você tem uma expectativa de retorno maior do que seria aquela expectativa de retorno que a gente mostra no relatório mensal. Então, essa tabela de sensibilidade, ela mostra, em função de cada preço que está sendo negociado lá no mercado secundário, na bolsa, quanto que seria a taxa média que você pode esperar para o fundo. Muito bom, então dá um norte para o investidor também, de forma geral, né? Perfeito, é por isso que a gente atualiza todo dia no nosso site para ter essa visão atualizada de quanto esperar, dado o preço que está sendo negociado ou dado os preços que podem variar a cota na bolsa. E vale ressaltar que é muita transparência, né? Todo dia tem ali para você conseguir conferir e ir acompanhando. E isso é muito importante, né? A gente divulga todo dia, tanto essa tabela atualizada quanto a cota patrimonial, né? Tá lá no nosso site, a cota patrimonial está também no site da CVM. Então, isso é importante para balizar para o investidor se ele está pagando caro, se está pagando barato pela cota. A gente costuma dizer que se ele estiver pagando um valor que é relativamente próximo da cota patrimonial, costuma ser uma boa oportunidade de investimento. Se estiver muito abaixo, é uma baita oportunidade de investimento, porque afinal ele está negociando com desconto. Perfeito, muito bom. Vou aproveitar, pessoal, e deixar o link aqui embaixo para vocês se cadastrarem no site do Juro 11 para receberem tanto os relatórios mensais como todos os comunicados que são enviados pela gestão. Então, o cadastro vai ficar aqui embaixo. E é isso. Mandem suas dúvidas, todas as questões que vocês têm sobre o Juro 11 e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!